Bom, pessoal, voltando, espero que vocês tenham pesquisado sobre as células, sobre como que a membrana plasmática delimita todo o espaço intracelular e extracelular, como é que é dividido. Então, se você não procurou, é importante você entender como é que funciona isso. Então, veja lá como é a célula, né? Como é uma célula, como é a membrana celular, ok? Bom, então a difusão, né, que a gente comentou, nós temos lá a difusão simples, né? A difusão, todo esse processo de difusão, ele funciona através de um transporte de nutriente do meio do meio mais concentrado para o menos concentrado, sem gasto nenhum de energia metabólica. Então, se você for definir o que é difusão, é a passagem de uma substância do meio mais para o menos concentrado, sem gasto de energia metabólica. Tá? Isso é para que haja essa difusão. Então, existem alguns fatores que são importantes para que isso consiga acontecer na membrana, diretamente pela membrana da célula. Então, primeiramente é o gradiente de concentração. Onde está mais concentrado e onde está menos concentrado. Qual que é o gradiente, né? Então, se você tem um local que está muito concentrado de uma substância, ela vai tender a passar para o outro local. Então, é mais ou menos o que acontece quando a gente ingere um alimento. Você, do lado de fora da célula, você tem muito nutriente e do lado de dentro você tem pouco nutriente. Então, aqueles nutrientes que a gente vai absorver, eles vão passar pela membrana da célula. Eles primeiro precisam ser quebrados pela digestão, tanto digestão mecânica quanto a digestão química. Para quem não lembra disso, tem que olhar lá na aula de anatomia e fisiologia. Tá? Então, a mastigação é importante para quebrar o tamanho do alimento e também para a digestão química, né? Para quebrar mais ainda o tamanho do alimento e ele ficar do tamanho de moléculas muito pequenas. É um outro fator também que influencia aí nessa difusão, o tamanho da partícula. Então, o nutriente está ali do lado de fora, ele precisa passar para dentro. Ele vai passar pela membrana, mas para passar pela membrana ele precisa estar mais concentrado do lado de fora. Quando você está com fome, obviamente isso acontece. Você tem mais do lado de fora do que do lado de dentro da célula. Então essa substância ela vai penetrar sem muito esforço, ok? Uma outra coisa que é necessária é que essa substância seja lipossolúvel, ou seja, ela tenha solubilidade, ela consiga se misturar facilmente com óleo, porque a membrana plasmática, notem aqui, ó, que eu representei as bolinhas azuis, são a camada de fósforo, né, do grupo fosfato. E aqui esses pontinhos amarelinhos, esses tracinhos amarelos são a camada lipídica. Então, para passar pelo meio do óleo, que é essa camada lipídica, eu preciso que a minha droga seja solúvel em óleo. Ela precisa conseguir ter afinidade. Senão, se ela for uma molécula hidrofílica, que a gente fala, que ela é solúvel em água, ela não vai conseguir penetrar, ela vai barrar aqui e vai voltar, ok? Então a lipossolubilidade, ela precisa ser solúvel em óleo, então ela consegue passar pela membrana sem dificuldade, ok? Um outro fator é a ionização da droga. A substância química, ela tem uma característica que ela pode levar cargas, ou carga positiva ou carga negativa. Se ela carrega uma carga positiva, ela não consegue passar pela membrana. E se ela carrega uma carga negativa, ela também não consegue passar pela membrana. Então, se ela está positiva ou negativa, nós falamos que a droga ou a substância está ionizada. E aí a ionização impede a passagem direta pela membrana. Então a droga ela precisa estar numa outra forma, que é a forma neutra dela, cientificamente chamada de forma zioteriônica. Essa forma neutra, ela não possui carga, então a carga dela é zero, nem ela é positiva nem negativa, ela é neutra. Então ela passa simplesmente pela membrana. Então, para que ela consiga passar simplesmente, ela precisa estar no estado neutro. E aí,
só para vocês entenderem como é que funciona a passagem, então, pelo grau de ionização. Então, as substâncias que são consideradas quimicamente como ácidos fracos, se eles estiverem no meio ácido, eles vão se dissociar pouco, então eles vão permanecer na forma molecular, que é a fórmula neutra. Então, olha só, a minha setinha vem para o lado esquerdo, que é a forma neutra, ela não está nem positiva e nem negativa. Então, já acontece ao contrário, quando um ácido fraco, que é uma substância ácida, ela está em um meio que é básico, que é alcalino, que é o oposto. Então ela vai tentar se dissociar, permanecendo na forma ionizada. Então ela vai tender a ficar nesse estado. Eu vou dar um exemplo, que é o ácido acetil salicílico, que é um medicamento analgésico. Então ele é um ácido. Ácido, ele fica menos ionizado quando ele está em meio ácido. Então no estômago, o ácido acetil salicílico, ele está mais nessa forma do que nessa forma, que é a mesma coisa a vitamina C, que é o ácido ascórbico. Ele vai estar mais na forma molecular do que na forma ionizada. E a ionização, ela impede a passagem. Então a melhor forma, para que a droga ou o nutriente passe pela membrana é no formato molecular. Então ela precisa estar em carga neutra, carga zero, nem positivo nem negativo. Tudo bem? A mesma coisa acontece o contrário, quando o medicamento não é ácido, mas o oposto do ácido, que é alcalino ou básico. Então, se ele for uma base fraca, quando ele estiver lá no estômago, que é um meio ácido, ele vai se dissociar muito e aí ele vai permanecer principalmente na forma ionizada dele, que é essa forma aqui, ó. Então, se fosse um medicamento, esse medicamento no estômago não daria muito bem, porque ele se dissociaria ficando em meio ácido, ficando ionizado, e isso impediria a passagem dele pela membrana da célula. Então, no intestino, a gente estudou que o pH, que é o nível de acidez do intestino, ele é alcalino, ou seja, ele é básico. Então, se eu tenho um medicamento que é básico em meio básico, ou seja, no intestino, ele vai se dissociar menos, portanto eu vou conseguir que ele passe mais facilmente pela membrana. Então ele vai estar numa forma neutra, ele não vai ionizar com a água nem com nada que tiver ali. Ele não vai ficar com carga positiva e nem carga negativa. Ele vai estar neutro, e as cargas neutras passam facilmente pela membrana, como a gente viu aqui. Então ele não pode estar ionizado em absolutamente de forma alguma, pelo menos para passar direto pela membrana. Nós temos também o que nós chamamos de proteínas transportadoras, Na verdade existem vários tipos, mas dentre as principais existem as proteínas que nós chamamos transportadoras do tipo ABC e do SLC, tá? A ABC, ela é uma sigla que do inglês vem de ATP Bind Cassette, que é a proteína que ela se liga ao ATP, que é uma molécula de energia, para ela transportar alguma coisa. Então ela precisa do ABC, ou melhor, perdão, do ATP, para que ela consiga transportar alguma coisa. Ela precisa de energia. E temos a Solute Carrier, que é da sigla SLC. Ela não precisa de energia. E aí nós temos então uma substância, ela pode passar para o outro lado através do giro dessa proteína. Então ela meio que gira, fazendo como se fosse uma catraca de metrô, ou então uma porta, aquelas portas de banco, onde a substância ela precisa se encaixar corretamente. Uma substância quadrada aqui não vai conseguir se encaixar, tá? E aí ela consegue passar para o outro lado porque ela se encaixa perfeitamente nessa portinha, nesse transportador. Existem, na verdade, quando a gente fala sobre isso, nós estamos falando sobre nutrientes que passam por ali e vão entrar para o nosso organismo. Porém, alguns medicamentos têm características que não são exatamente iguais, não são triângulos, olha só o formato. Porém, eles têm um outro formato atrás.
Porém, quando ela se liga na proteína transportadora, tem uma área que nós chamamos de sítio de ligação, que ela se liga perfeitamente ao transportador e mesmo não sendo apropriado, o transportador consegue carregar para o nosso corpo, fazendo com que ela seja absorvida. Já quando a substância tem uma característica totalmente diferente, ela não consegue se encaixar naquele transportador, portanto ela não passa para o outro lado da membrana. Tudo bem? Então, as proteínas transportadoras, elas têm que se encaixar perfeitamente à substância, senão a substância não entra no nosso organismo. Tudo bem? E aí, ainda falando sobre transportadores, né? Então são proteínas da membrana que têm a função especializada de transportar um soluto, ou seja, uma substância de um lado para o outro da membrana. Elas controlam, portanto, o fluxo dessas substâncias. Então você tem ali, por exemplo, a bomba de sódio e potássio, que é uma proteína transportadora que controla esse fluxo de sódio e de potássio para dentro das nossas células. Ele joga sódio para fora e pega o potássio e joga para dentro da célula. Então ele fica fazendo isso, ele fica bombeando. Neste caso aqui, ele precisa de ATP, ele precisa de gasto de energia metabólica. Já a glicose, por exemplo, mesma coisa. Então você tem uma proteína transportadora que pega a glicose que está do lado de fora e manda para o lado de dentro. Quando nós temos problemas nessas proteínas, começa a acumular a substância do lado de fora. Então eu vou dar um exemplo da insulina. Da insulina, que é uma substância que ativa essa proteína. Se eu tenho uma substância que ativa essa proteína então vai, na presença dessa substância, vai abrir, permitindo a entrada da outra substância. Então a insulina se liga aqui e a glicose que está do lado de fora consegue entrar graças à abertura desse transportador. Agora, se caso não tiver insulina, no caso do diabetes, por exemplo, essa proteína ou ela não funciona direito ou a insulina não está chegando aqui para fazer o efeito. Então, se a insulina não abre a porta, a glicose não consegue se encaixar aqui e ela não consegue entrar na célula. Ela começa a se acumular do lado de fora. E aí, quando a gente vai medir na corrente sanguínea, a gente vê que a concentração de glicose está muito alta. É a condição que nós chamamos de hiperglicemia. Justamente por quê? Porque a glicose não consegue entrar na célula. Por que ela não consegue entrar na célula? Porque a proteína transportadora não está transportando. E por que ela não está transportando? Aí já são vários possíveis problemas. Ou o problema na insulina que ativa essa proteína, ou o problema da própria proteína. Tudo bem? E aí, observem que nós temos aqui esse slide, ele está representando aqui uma série de células, células intestinais, células hepáticas do fígado, células renais e células cerebrais, né? E nessas células nós temos essas proteínas que estão representadas aqui por ABC ou SLC. E aí essa proteína ela transporta então para dentro ou para fora da célula. Imagina aqui, ó, a corrente sanguínea aqui embaixo e aqui é o órgão. Então você comeu alguma coisa, essa substância está aqui dentro, né? E esse medicamento também, ele vai precisar passar por essas proteínas. Então a proteína carrega para dentro da célula e da célula para a corrente sanguínea. A mesma coisa é a ABC, só que a ABC ela gasta energia para isso. Tudo bem? A mesma coisa para passar pelos órgãos. Então quando chega lá no órgão, no fígado, para passar pela célula hepática, ela precisa que essa substância, então, para ela ser ou armazenada no fígado, né, ou metabolizada, ela precisa passar por essas células. Então, por todos os órgãos nós teremos então essas proteínas espalhadas que vão auxiliar na passagem de substâncias para dentro e para fora da célula, com gasto ou não de energia metabólica.
E aí falamos da primeira parte da farmacocinética. Então, entendido como é que funciona o que a gente falou até agora da farmacocinética, é praticamente como que as substâncias podem passar pelas células, tá? Agora a gente entra realmente na parte de farmacocinética. A farmacocinética, ela é um estudo, né, de diversas etapas, onde entre as etapas nós temos a absorção, a distribuição, o metabolismo e a excreção dos medicamentos. Nós focamos em medicamentos, né, nessa disciplina. Porém, entendam que nós temos o que nós chamamos de toxicocinética, tá? Que é o estudo de drogas, principalmente de drogas de abuso, que é a passagem, né, de drogas de abuso pelo corpo. E também na parte de nutrição, nós falamos sobre a absorção, a cinética das substâncias, dos nutrientes pelo nosso corpo. Então é praticamente a mesma coisa. Na farmacologia, na toxicologia e na nutrição a gente fala muito sobre isso. E basicamente o que vai depender da estrutura química da substância em si, não se ela é um medicamento ou não. Tudo bem? Então, se é um nutriente, obviamente, os fatores que a gente vai abordar aqui é praticamente o mesmo fator que se coloca quando a gente fala de um medicamento, ok? Então, para um medicamento, para um nutriente ou para uma droga, é a mesma coisa, esses fatores que eu vou passar aqui para vocês daqui em diante, eles são praticamente iguais, ok? Então, primeira coisa, a absorção, então, ela é definida como a entrada de uma substância na corrente sanguínea, ou seja, na circulação, ok? Então, você, por exemplo, você passou um medicamento, uma pomada, para eu dizer, olha, essa pomada foi absorvida, ela necessariamente ela precisa atravessar esse local que eu apliquei e cair na corrente sanguínea, tudo bem? Então, eu não posso considerar uma pomada que não penetrou e caiu na corrente sanguínea, eu não falo que absorveu. Tudo bem? Então, a absorção é a passagem de substância de um local de aplicação para a corrente sanguínea. Então, ele tem que atingir a circulação. E aí existem alguns fatores que atrapalham ou interferem neste processo da absorção. E aí um deles vai depender da via de administração dos medicamentos. Então o medicamento ou a substância, ele pode ser injetado ou no músculo ou na veia, aí vai depender de diversos fatores, tá? Tem drogas específicas para isso, a gente não pode injetar qualquer coisa, tem uma preparação para isso. Nós podemos ter um nutriente ou medicamento que é via parenteral, ou sublingual, ou via oral, que é a mais comum, ou inalatório. Então, os fatores que vão atrapalhar ou favorecer a absorção de uma droga vai depender de onde ela está sendo aplicada. E aí, um dos primeiros fatores que atrapalham é o tamanho da molécula, tamanho e a estrutura química da molécula. Então, como eu disse para vocês, para passar pela membrana, direto pela membrana, ele precisa ser lipossolúvel. Então, se essa droga não for lipossolúvel, ela não se solubiliza em óleo, ela for hidrossolúvel, isso já vai atrapalhar. Tá? Então, se ela for hidrossolúvel, ela vai precisar de uma proteína transportadora. Se ela for lipo, que é solúvel em óleo, lipossolúvel, ela vai passar direto pela membrana sem problema nenhum. Então, isso pode interferir na rapidez com que o medicamento vai funcionar. Então, se o medicamento passa direto pela membrana sem problema nenhum, provavelmente ele haja muito rápido. Já um medicamento que depende, que é hidrossolúvel, que depende de um transportador, ele pode demorar mais para chegar na corrente sanguínea, certo? O tamanho da estrutura também atrapalha. Quando a gente mastiga um alimento, o interesse é que ele fique de um tamanho muito pequeno, um tamanho molecular, para que ele consiga atravessar, senão ele não atravessa.
E aí, dependendo do tamanho da molécula, ainda isso dificulta demais a passagem pela membrana. Então, se a molécula do medicamento for muito grande, isso vai atrapalhar demais a absorção. Tudo bem? A irrigação do local de exposição também é importante. Então, por exemplo, vocês já devem ter ouvido ou visto em algum lugar, em shampoos é muito comum isso, né? Em contato com a mucosa, lave imediatamente. O que é mucosa? Essa região da boca ou dos olhos, né? Então, se você tiver contato direto com a mucosa, você tem que lavar imediatamente. Por quê? Porque esses locais têm uma grande irrigação sanguínea. E isso vai favorecer a absorção. Então, se for uma substância tóxica, vai absorver muito rápido. Então, shampoo, condicionador, sabonetes, se eles estiverem em contato com essas regiões, você precisa lavar imediatamente para tirar essas partículas dali, para que elas não penetrem de maneira rápida no nosso organismo. Aí um outro fator é se o local estiver irritado. Então, por exemplo, se você já deve ter visto lá, não utilize esse medicamento ou esse cosmético em caso de alergia ou irritação na pele. Porque a irritação ou a alergia, ela provoca aumento do fluxo sanguíneo, tanto é que o local fica até meio vermelhinho, vocês já devem ter visto isso. E quando esse local está muito vermelhinho, quer dizer que tem muito vaso sanguíneo passando por ali e o fluxo sanguíneo aumentou demais ali. E se o fluxo sanguíneo aumenta no local, isso favorece a absorção de substâncias. Então, se for uma substância tóxica e a sua pele estiver irritada, ela vai ser absorvida facilmente. Então, a irrigação, ou seja, a quantidade de vasos sanguíneos e a quantidade de sangue que passa no local vai influenciar na absorção. Se é um local com pouco fluxo sanguíneo, ele vai absorver menos. Se é um local com muito fluxo sanguíneo, ele vai absorver mais. Anotem isso. Um outro fator é o tempo de exposição. Então, a gente vê nos rótulos das embalagens, olha, em contato ou irritação, lave imediatamente. Por que imediatamente? Porque quanto menos tempo a substância ficar em contato com uma superfície do nosso corpo, quanto menos tempo, menos absorvido a substância vai ser. Porque ela não vai ter tempo para passar. Então, por exemplo, se cair um produto agora na minha mão, ela está irritada, e eu lavo imediatamente, esse tempo que foi curto não dá tempo da substância ser absorvida. É a mesma coisa quando você está em tratamento com uma pomada. Não tem lógica você pegar, passar uma pomada para uma infecção e tomar banho logo em seguida, porque senão você vai tirar a pomada do local. Você não pode lavar o local logo depois de passar o medicamento, senão você não vai dar tempo dele ser absorvido. Então, quanto mais tempo ele ficar no local, mais absorvido vai ser. Certo? Um outro exemplo é na diarreia. A pessoa está com diarreia, ela toma um medicamento, muitas vezes acontece desse medicamento sair, o comprimido sair inteiro nas fezes. Principalmente quando é aqueles medicamentos que o tempo de liberação é prolongada. Nós falaremos futuramente. Mas vocês já devem ter visto em embalagens de medicamento, escrito lá, por exemplo, Alprazolam XR. Né? XR é a liberação Extended Release, liberação estendida. Então o tempo de liberação daquele medicamento é maior. Então o medicamento ele não se desfaz de forma rápida, ele vai se degradando aos poucos. Se a pessoa está com diarreia, pode ser que nem dê tempo de absorver e o medicamento já vai para o ralo. Então o tempo que fica tanto no nosso organismo quanto na pele é extremamente importante. Outra coisa é a membrana fisiológica. Então a droga, para ser absorvida, o medicamento ou o nutriente, ele precisa passar pela membrana. Se tiver muita membrana, mais difícil. Se tiver pouca membrana, mais fácil. Aí eu vou dar um exemplo pulmonar. Via respiratória é muito rápido, porque são poucas membranas que a gente precisa passar para cair na corrente sanguínea. Já quando eu passo uma substância na pele, a pele é uma substância de barreira. E como ela tem muitas camadas, isso impede a absorção ou dificulta a absorção. Então, quanto menos membrana fisiológica, mais rápido a droga é absorvida. E quanto mais membranas, mais difícil da droga ser absorvida. Outra coisa é o pH do meio.
ou seja, o nível de acidez do meio que nós estamos falando. Um exemplo, na boca. O nível de acidez da boca é um pH 8. Então, substâncias que são alcalinas são bem absorvidas na boca. Agora, substâncias que são ácidas, quando cai na boca, tem menor absorção. Essas substâncias ácidas são melhores absorvidas no estômago, justamente por conta da ionização que nós falamos nos slides anteriores. Então, a ionização da droga, ela depende do meio. Se ele for ácido, é melhor que a droga seja ácida. Se ele for alcalino ou básico, é melhor que a droga seja alcalina ou básica. Então, quanto maior a diferença da droga e do nível de acidez daquele meio, maior a dificuldade da droga penetrar. Então, normalmente, drogas ácidas são melhores absorvidas no meio ácido e drogas alcalinas melhores absorvidas em meios alcalinos. Então, observem que nós temos vários locais. Nós temos aqui o esôfago, que conta com uma quantidade de células muito grande. Olha só, eu tenho uma célula. Aí, para o medicamento passar por aqui, ele tem que passar por todas essas barreiras clarinhas, ó. Então, é 1, 2, 3, 4, 5 barreiras, 6 barreiras para ele passar e cair na corrente sanguínea. Isso só desse trechinho. Se eu pegar tudo isso aqui, olha o tanto de célula, gente. Ele vai ter que passar pela membrana, entrar na célula e sair da célula, entrar na outra célula, sair para outra célula. Ele vai entrando e saindo, até ele penetrar totalmente. Então, para isso, ele tem que ter tempo, senão ele não vai conseguir. E o fluxo sanguíneo ali naquela região tem que ser aumentado, certo? Aqui já no nosso pulmão, olha só, nós temos uma camada de célula apenas. Então, se você inala o medicamento, ele vai muito rápido. Olha só, ele passa muito rápido pela membrana. É praticamente 2 membranas você tem que passar. No intestino, a mesma coisa. Então, você tem regiões que são fáceis do medicamento ou da droga passar. Já na pele, olha aqui, ó. Na pele, eu tenho também uma camada muito espessa, muitas células, muita membrana para se passar. Quanto mais a quantidade, mais difícil fica. Então, quanto mais células tiver no local, mais difícil de penetrar. Aí eu vou dar um exemplo de uma pele mais fininha, que é essa aqui na região do braço, né? Você passa uma pomada ali, obviamente ele vai ser muito mais fácil de penetrar do que se você pôr no pé, por exemplo, a pomada. Porque uma pomada, para passar pelo pé, como a gente tem já uma camada de células mortas, né? Aquelas regiões que tem calo, é uma grande concentração de células mortas, né? E queratina, então forma aquele calo. Isso dificulta a absorção de medicamentos naquela região, certo? Então, para que a droga consiga penetrar, ela precisa então ter características, né? E conseguir, e depende também do local que você está aplicando. Ah, professor, então quer dizer que na pele não vai ser absorvido? Vai, mas depende muito mais da substância. Por quê? Se a substância for muito oleosa, muito lipossolúvel, ela vai penetrar mais fácil nas membranas, porque é muito óleo que tem, né? As células possuem muito lipídio. Então, quando você tem muito lipídio, se o medicamento for característica lipídica, ou seja, oleosa, ele passa facilmente. Por isso que a gente tem alguns até anticoncepcionais que são transdérmicos. Você coloca um adesivo na pele e ele protege a mulher de engravidar. Olha só que doideira. Por quê? Porque ele consegue penetrar facilmente pela membrana das células da pele, certo? Então, a via de administração, a característica da droga, a característica do local, tudo isso precisa ser levado em consideração quando a gente pensa em medicamentos. Gente, eu estou puxando bastante esse conteúdo, tá? A nível de graduação, a nível de faculdade mesmo. Então, eu estou puxando bastante informação e colocando bastante informação para vocês, para que vocês possam absorver o máximo possível. E se vocês decidirem fazer uma graduação, uma pós-graduação na área, esse conteúdo vai ajudar bastante vocês no entendimento da matéria. Tudo bem? Bom, e aí no próximo vídeo a gente vai falar mais então um pouquinho da questão da via de administração. Então, cada via
de administração tem um tempo diferente que ele vai agir no nosso organismo e vai ser absorvido. Então, por exemplo, quando você injeta direto na corrente sanguínea, você vai medir a concentração no sangue. Aqui é a concentração, quanto mais alto, mais concentrado, e aqui, isso na corrente sanguínea, tá? E aqui embaixo o tempo. Então, quando você injeta um medicamento que é via endovenosa, como ele está direto na corrente sanguínea, se você for calcular a concentração, ele está no máximo no nosso sangue. Isso ao longo do tempo, quanto mais tempo vai passando, mais excretado esse medicamento vai sendo, portanto, a concentração dele vai sendo diminuída, porque está sendo metabolizado e excretado pelo nosso corpo. Já na via intramuscular, você não tem imediatamente a droga na corrente sanguínea, mas ela vai sendo absorvida, ela vai sendo transportada para a corrente sanguínea, do músculo para a corrente sanguínea muito rápido. Vejam que um tempo bem rápido ele já chega no pico de concentração e depois ele vai descendo esse pico. Aqui a mesma coisa é subcutânea, ele tem um pico de concentração e vai diminuindo ao longo do tempo. Já o via oral, ele depende de uma série de fatores, então até o comprimido chegar no órgão que vai ser dissolvido, que vai ser, o medicamento vai ser dissolvido, vai ser diluído, né? Ele precisa ser absorvido posteriormente e aí isso demora mais tempo. Porém, ele tem um tempo de ação muito mais longo e uma excreção mais demorada em relação às vias que são muito rápidas. Tudo bem? Então, a via de administração, o jeito que você vai administrar o medicamento vai influenciar totalmente na absorção. Então, você pode evitar esse processo de absorção simplesmente injetando direto na corrente sanguínea. Porque aí, quando eu injeto direto na corrente sanguínea, gente, não tem a absorção do medicamento. O medicamento ele não precisou passar nenhuma barreira, porque eu já inseri ele direto no local que ele precisava, evitando barreiras desnecessárias. Então, a ação desses medicamentos é muito rápida. O intramuscular, ele tem uma ação muito rápida, porém ele depende então da musculatura distribuir isso para a corrente sanguínea. Demora um pouco mais que a via endovenosa, mas é muito mais rápida do que as outras vias, certo? Já a subcutânea, ele vai para o tecido, vai lá para a parte gordurosa da nossa pele, ali nas camadas abaixo da pele. Então é uma agulha menor, né? O jeito de aplicar é diferente. E aí ele tem uma liberação um pouquinho mais longa em relação às outras doses, mas também é bem rápida a sua ação em relação a, por exemplo, a via oral, certo? Então tudo isso vai influenciar na absorção e na rapidez com que o medicamento vai agir. Então, dependendo da absorção, quanto mais rápida a absorção, mais rápido é o efeito do medicamento. Tudo bem? Então ficamos por aqui. E até o próximo vídeo, onde nós continuaremos abordando esses aspectos da farmacocinética. Até mais!